é o nosso Deus. Irmãos, então nós vamos ao estudo da palavra. Semana passada eu comecei aqui um estudo, eu não estou fazendo estudos longos, visto o nosso tempo e toda essa dinâmica nova, mas estudos mais curtinhos, mas que tem a ver com o nosso dia a dia. Eu comecei semana passada falando sobre as bem-aventuranças, em Mateus capítulo de número 5. Eu falei do verso 1 até o verso de número 4, falei, bem-aventurados os humildes, os que choram, e hoje eu quero falar sobre o verso 5, né? As bem-aventuranças, palavra de Jesus. E à medida que Jesus estava falando às pessoas naquele contexto do seu ministério, região de Decápolis, Galiléia, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, toda aquela região, muitas pessoas afluíam até Jesus para ir atrás dele por conta de curas, de milagres, de sinais e de bênçãos que, na verdade, eram necessárias, mas não compreendiam o todo, né? Porque a bênção maior é quando a palavra entra no coração e traz transformação. Então, visto todo esse cenário, Jesus, estando com as multidões, conforme o capítulo 5, verso 1, vendo as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e passou a ensinar. Então, semana passada, eu até disse, mais do que cura física, mais do que benefícios materiais, a grande questão de Jesus é nos ensinar, é ensinar a cada um de nós. E o ensino de Jesus vai trazer profundas mudanças no nosso coração, na nossa vida, né? E hoje eu quero concentrar apenas no verso 5, né, que fala sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler aqui os irmãos que estão junto comigo. Eu sei que é curtinho demais, mas só para que a gente esteja concentrado no que a gente vai falar. Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, aqui tem uma bem-aventurança e tem uma promessa, né? A Bíblia é cheia de ensinamentos nesse sentido, mandamento e promessa. E nesse caso aqui tem uma bem-aventurança, né? Um benefício espiritual que é concedido mediante a graça do Senhor e uma promessa por trás dele, né? Mansidão. E aí eu quero atrelar esse texto com a vida de Moisés. Olhar essa bem-aventurança da mansidão na perspectiva da vida de Moisés. Tá? Então, vamos fazer uma análise nesse sentido. Tá? Então, o que é ser manso? Manso, temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo, delicado, sujeito manso. É aquele que lida com circunstâncias de maneira muito tranquila, calma, evita agressividade, evita discussão e busca sempre uma resolução bem mansa. Eu confesso que a minha mãe é uma mulher muito mansa. A minha mãe, eu nunca vi aquela ali, a mãe da paciência. A minha mãe nunca levantou a voz. Eu nunca vi, eu estou com 55 anos, faço 56 daqui a alguns dias, mas nunca vi a minha mãe levantar a voz. Uma virtude que eu vejo na minha mãe é algo tremendo. Ela não levanta a voz. Sempre eu falava uma fala mansa, uma fala tranquila e uma fala contundente. Então, mansidão tem a ver com o temperamento da pessoa, mas mansidão também tem a ver com uma virtude espiritual que Deus concede aos santos, né? Que Deus concede a nós. Quando a gente olha lá para o capítulo de número 12 de Números, se você puder, abra aí a sua Bíblia, lá em Números, capítulo 12, eu disse que nós estaríamos olhando essa questão na perspectiva da vida de Moisés, olhando um personagem. Números 12, verso 3. Olha só o que a Bíblia vai dizer sobre Moisés. Números 12, 3. Fala assim: era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Gente, então a Bíblia traz uma referência humana, uma referência de alguém, homem, pecador como nós, né, que tinha uma característica muito preponderante dessa mansidão, né?
E Moisés é essa referência. Uma das virtudes de Moisés, segundo as Escrituras, era a mansidão, conforme lemos. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da terra do Egito, e a tarefa era árdua, precisava primeiro convencer o próprio povo de Deus que ali estava escravizado, e depois a Faraó e seus oficiais. Ele tinha esse desafio, né? Libertar o povo. Nós sabemos de todo um cenário que envolveu desde a proteção da vida de Moisés, né, até o momento que foi criado pela filha de Faraó, aquele momento que ele luta com um egípcio e traz a morte sobre ele, é esse momento depois que ele foge, né, porque Moisés ele passou 40 anos no palácio, depois ele passou 40 anos fugindo, depois passou 40 anos no deserto. Ele viveu cerca de 120 anos. Parece que num ciclo de 40 em 40 anos, Moisés estava sempre vivendo alguma coisa interessante, né, ou algo desafiador. E nesses 40 anos depois que ele se torna o líder, conforme Êxodo capítulo 3 vai falar que Deus ouviu a oração do povo hebreu, Deus ouviu a oração do povo que estava sofrendo por causa dos seus exatores, conforme Hebreus capítulo 3 fala. Então, Moisés é esse que de alguma forma tem uma missão muito árdua. A missão dele era levar uma palavra de libertação a um povo escravizado e depois mostrar para Faraó que aquilo era desígnio de Deus, que aquilo era vontade de Deus, né? E é interessante que você se lembra, os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos em casa, quantas vezes que Moisés teve que chegar para Faraó e falar, deixa meu povo ir? Você lembra quantas vezes? Quantas? Foram 10 pragas, né? 10 pragas que Deus mandou sobre os egípcios, e na verdade foram 10 vezes que ele teve que chegar ali, olha, deixa meu povo ir. Aí Faraó falava, tá bom, pode ir, mas isso aqui fica. Faraó ficou enganando Moisés, e consequentemente o povo de Deus, e consequentemente contrariando a palavra do Senhor. Irmãos, na prática aqui, a gente, quando tem algum cenário em que você tem que voltar em alguma repartição pública, algum lugar, 1, 2, 3 vezes, aquilo já não esquenta a cabeça da gente? Né? Eu estou num processo de fazer a transferência da placa do meu carro para cá, eu já fui umas 3 vezes. Aí vai e volta, volta amanhã, tem que fazer isso. Aquilo já vai tirando a gente do sério, não vai? Então, na prática, irmãos, o exercício da mansidão não é fácil. E Moisés aqui é uma grande lição para nós, porque ele tem uma missão gloriosa. A missão de Moisés é trazer uma palavra de libertação para o povo hebreu, uma vez que Deus escolheu aquele povo, que aquele povo pudesse ser instrumento de Deus para todas as nações. Se Israel não se tornasse um povo livre, as nações não poderiam ouvir por meio do povo hebreu, que era o povo da aliança, a mensagem de que Yahvé existe. Então, era uma mensagem gloriosíssima, tremenda, e que Faraó, à medida que Moisés chegava, ele dizia, não. Então, a mansidão de Moisés ficou evidenciada nas muitas idas dele ao palácio do Faraó, ao qual dizia a mesma mensagem enviada por Deus. Então, por 10 vezes ele voltou a Faraó, e aí a pergunta, e se fosse você? 10 vezes naquele mesmo lugar, falar com o Faraó, você teria a paciência que Moisés teve? Você teria a calmaria que Moisés teve? Porque cada vez que Faraó falava alguma coisa, ele acreditava, voltava e esperava que Faraó cumprisse a sua palavra. Mas lembre-se, irmãos, que Faraó, ele representa o próprio Satanás, o próprio pai da mentira, o próprio diabo, como opressor.
E aqui a gente tem, então, a mensagem dele: deixa meu povo ir. Tendo tirado o povo de Israel do Egito, Moisés começou uma longa jornada de 40 anos pelo deserto de Parã, Sinai e Zim. Ok, 10ª praga chegou, morte dos primogênitos. O faraó foi convencido de que não tinha mais jeito de recalcitrar, de lutar contra Deus. Agora, então, Deus cumpre a sua palavra, os primogênitos dos egípcios morrem, e, de alguma forma, então, Deus faz aquele milagre. O mar se abre, o povo hebreu atravessa o mar vermelho, agora está em direção à terra prometida. Alguns estudiosos chegam a dizer que Israel poderia ter chegado na Canaã, na terra prometida, em quase 2 semanas. 15 dias, 20 dias aproximadamente. Quanto tempo que eles levaram? 40 anos. Por quê? Desobediência. Aí a gente vê, então, a liderança de Moisés e essa mansidão e essa paciência dele sendo testada desde o início e agora sendo testada nesse outro momento também, quando a gente vê a questão do fato de que ele já havia atravessado o Mar Vermelho e agora estavam rumo à terra. Mas à medida que estavam rumo a essa terra, parece que as coisas não aconteciam na maneira correta, porque algo estava acontecendo. Então, nesse momento, irmãos, Moisés tem que exercitar muito a sua mansidão à frente dos israelitas rebeldes e murmuradores. Moisés foi manso diante das murmurações, e nós sabemos quantos anos que o povo hebreu ficou circundando, rodando em círculo, andando em círculo, sem chegar no seu objetivo final. E eles levaram cerca de quanto tempo? 40 anos. E 40 anos, onde a tratativa de Deus para com o povo hebreu era uma tratativa de eu vou permitir então que vocês estejam, por conta do pecado de vocês, da murmuração de vocês, das transgressões de vocês, ao invés de vocês irem em linha reta no objetivo final, vocês vão rodar, até que vocês aprendam que o caminho é esse, que a trajetória é essa. E aqui a gente tem o quê? Num cenário em que não havia água para o povo, e o povo cobrava de Moisés. Quando o povo quis comer carne, murmuraram contra Moisés. Quando Moisés se demorou no Monte Sinai recebendo a lei de Deus, e o povo e Arão, o que eles fizeram? Meu Deus do céu. Moisés no Sinai, 40 dias. 40 dias ali, ouvindo, tendo a presença do próprio Deus. E quando ele desce do Sinai, que tristeza. O povo faz o quê? Um bezerro de ouro. E aí a reclamação que o povo estava tendo é que Moisés estava o quê? Você está demorando muito com Deus. Fala menos com Deus. Se a gente pensar em traduzir o recado dele, você está falando muito com Deus, não está dando atenção para a gente. A gente precisa de você aqui. Mas ele precisava de Deus, para saber o que falar para o povo. Era essa a circunstância que Moisés estava passando. Quando os espias relataram as dificuldades para entrar em Canaã, os filhos de Israel quiseram apedrejar Moisés e construir um outro líder. Porque quando os espias chegaram lá para ver a terra, falaram, olha ali, só tem gigante, só tem gente. E eles se levantaram contra Moisés. Moisés é esse, irmãos, que vai nos ensinar acerca dessa bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual a reação de Moisés? Não obstante a tudo isso, a reação de Moisés era orar pelo povo, suplicando que o Senhor não derramasse sobre eles a sua ira, mas que Deus agisse com misericórdia, com compaixão. Quer dizer, quando Moisés era aviltado naquele contexto,
Ele agia com espírito contrário. E é exatamente esse desafio que nós temos, se a gente pensar em termos de vida prática, de teologia prática, é exatamente esse desafio que nós temos hoje em relação à palavra de Jesus sobre bem-aventurança. Se não for a sua mansidão, Moisés não teria conseguido obedecer a Deus na tarefa a ele imposta. Todos nós precisamos exercitar a mansidão uns para com os outros. Precisamos interceder pelas pessoas que são incompreensíveis. Moisés tinha um desafio, como nós hoje temos um grande desafio. Parece que hoje a vida ela é urgente para todo mundo, não é? Parece que a gente está sempre com pressa. E parece que a gente sempre deveria ser o primeiro da fila, ou o primeiro a ser atendido, ou o primeiro a ter aquela questão resolvida. Quer seja no banco, como eu citei aqui agora na questão de Detran, e outras questões mais da vida. Parece que nós estamos numa urgência muito grande. E a gente aprende, irmãos, que com isso a gente passa a ter um comportamento que, na verdade, tem a ver com o que a gente fala de uma vida autocentrada. O que é a vida autocentrada? A vida autocentrada é quando a gente coloca as nossas prioridades à frente de qualquer outra. O que é para mim é mais urgente do que é para o outro. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Jonas, o livro de Jonas tem nos ensinado muito. Eu e o Alan, esses dias, estivemos participando de um curso sobre pregação expositiva, e aí nós aprendemos que no livro de Jonas, ele tinha a seguinte questão. Vocês se lembram que Deus mandou que ele fosse para Nínive e pregasse naquela cidade de Nínive. E ele não foi. Ele foi para uma região contrária a Nínive, né? Sentido Espanha. Se ele tinha que andar 2.500 quilômetros até Nínive, ele foi para 4.700 quilômetros contrário. Nínive era aqui 2.500, ele foi para 4.700 para cá. Olha só, veja como Jonas estava preocupado em fazer aquilo que Deus queria. Aí aconteceu então que Deus manda aquele grande peixe, que quando ele está na embarcação, eles jogam Jonas no mar, o peixe traga Jonas, e Jonas vai ter, lá no ventre do peixe, irmãos, algo tremendo. O que a gente faz quando a gente está em aperto? Quando a gente está em aperto, a gente ora, né? Isso qualquer um, até o ateu, até uma pessoa que não crê em Deus, se estiver num avião, o piloto fala assim, ó, gente, aperta o cinto que o avião está caindo. Meu Deus! Até o ateu, nessa hora, vai recorrer a alguma divindade, ou ao Deus que nós cremos, para pedir socorro, livramento, porque não tem o que fazer. Jonas, quando está nesse momento, ele ora a palavra. Se você depois puder ver, lá no livro de Jonas, capítulo 2, Jonas está orando, e ele está citando vários textos bíblicos na oração dele. Salmos 88, Salmos 5, Salmos 42, ele tá, sabe aquela oração perfeita, com argumentos que saem da boca do próprio Deus? Ele está orando a palavra, interessante isso. E à medida que ele está orando, ele está pedindo a clemência e a compaixão de Deus. E Deus, na sua compaixão, faz com que esse grande peixe vomite Jonas, e de alguma forma Jonas tem uma oportunidade nova para viver. Porque ele poderia ter sido afogado naquelas águas, ele poderia ter sido tragado e ser consumido pelo grande peixe. Mas nada disso aconteceu. Mas ele pede clemência a Deus. E quando ele pede, Deus escuta. Quando ele escuta, Deus responde, ele é vomitado, cumpre a sua missão, capítulo 3. E lá no capítulo 4 de Jonas, gente, a gente tem um profeta angustiado, sabe por quê? Porque Deus permitiu que nascesse uma planta, criasse desse uma sombra para a sua cabeça, um certo conforto para ele, e aí a planta morre, mas agora ele está chateado porque o povo de Nínive se converteu.
e ele está aborrecido por conta da conversão dos ninivitas, e está aborrecido porque a planta morreu. E Deus falou assim: Jonas, é razoável essa tua ira? Você está com raiva por quê? Por que você está com raiva? Porque Jonas parecia, irmãos, que não estava entendendo direito planos e projetos de Deus. Porque Jonas estava só pensando em quem? Nele. Isso é vida autocentrada. Era um crente, era um profeta que só estava pensando nele. Tão somente nele. Então, quando a gente vê a vida de Moisés, a gente vê Moisés numa disposição tremenda de abençoar, de ser esse interlocutor entre o povo e Deus, porque ele é um tipo de Cristo, uma tipologia, ele é um libertador, e esse Moisés age com essa mansidão. E aí o nosso desafio como crentes hoje, irmãos, é que hoje a maioria das pessoas estão com essa vida autocentrada. Tudo é urgente para eles, tudo é necessário para eles, mas não é urgente para o outro. Isso faz com que a gente tenha que aprender a olhar e ter uma certa empatia em relação às urgências dos outros, a urgência do outro, a urgência daquilo que na verdade está associado à vida desse outro. A gente tem, por exemplo, na história do jovem rico, em Mateus capítulo de número 19, do verso 16 ao verso 22, quando o Senhor Jesus fala, tem aquela conversa com aquele jovem rico que pergunta para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, lá em Mateus capítulo 19, 16 a 22, diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que falta? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Ouvindo isso, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Ou seja, aquele jovem tinha uma vida autocentrada. Então, como é que a gente vai agir com mansidão? Porque a mansidão tem a ver com essa virtude de Deus, com essa espiritualidade, com essa paciência que não é um temperamento. Não é fruto de um temperamento, é fruto de uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Uma vez que Gálatas capítulo 5 vai falar assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade. Aí fala, mansidão. É fruto do Espírito. Então, quando a gente entende que é um fruto do Espírito, como é que a gente vai viver essa mansidão num contexto em que a maioria das pessoas estão com esse estilo de vida autocentrada, onde a urgência é enorme para eles, urge um grande desafio para todos nós, irmãos, de vivermos exatamente conforme a palavra de Deus nos apresenta aqui, como esses bem-aventurados. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurança na língua grega é makarios, bem-aventurado. Ou abençoado, em inglês, blessed. Bem-aventurado é aquele que, feliz aquele que. Então, feliz é quem, nos dias de hoje, age e vive com essa característica que é um atributo comunicável de Deus, que é a mansidão. Porque a mansidão, ela tem a ver com o quê? Com essa característica do próprio Jesus. Você se lembra que ele faz um convite para nós em Mateus capítulo 11, verso 28. Ele fala assim: Vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou. Com quem a gente tem que aprender acerca de mansidão? Com Jesus. E a gente aprende com ele à medida que a gente escuta a sua palavra e tem sobre nós o Espírito dele sobre a nossa vida.
E essa mansidão de Cristo sobre nós, irmãos, é que é essa grande virtude, essa bem-aventurança. Né? Quando nós temos pessoas que são mansas, evita briga, evita conflito. Um marido manso, uma esposa mansa, um filho manso, né? Crentes mansos, líderes mansos, isso evita conflito, evita tensão. E Jesus, na sua mansidão, ele não deixou de ter firmeza quando era preciso ter firmeza, mas agir com mansidão atraía crianças. Lembra disso? Deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus. Atraía gente oprimida, atrai gente angustiada, porque quando nós temos essa bem-aventurança sobre nós, irmãos, é como a luz diante das trevas. E nesse caso, nós somos desafiados a termos essa bem-aventurança. Todo mundo fala que Moisés foi punido por não entrar na terra, pelo fato de que ele caiu naquilo que era virtude. A Bíblia vai nos apresentar o quê? Se você puder, abra lá em Números, capítulo de número 20. Números, capítulo 20. Eu vou pedir que alguém aqui da igreja, até para que vocês participem, depois eu leio. Leia o verso 12 para mim. Depois eu leio aqui também. Números capítulo de número 20, verso 12. Alguém pode ler para nós? Pode ler, irmã. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então, olha só, diz assim: contudo, disse o Senhor a Moisés e Arão, visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa. Então, parece-me que aqui, muito mais do que o fato de que Moisés ele deveria ter falado a rocha, no início do texto está dizendo isso, e ele feriu a rocha, né, talvez houvesse algum tipo de irritabilidade presente ali, mas muito mais do que a questão da irritabilidade foi a falta de quê? De confiança. Então a gente às vezes culpa Moisés, ele caiu naquilo que ele era forte, né? Às vezes sim, a gente pode cair naquilo que é forte, mas nos traz um desafio, irmãos, de que nós precisamos lutar, né, para sermos como esses bem-aventurados, esses macários, a luta para ser manso no mundo caído. O seu desafio, juntamente comigo, todos nós crentes, temos esse espírito de mansidão de Jesus no mundo completamente caído, no mundo completamente perverso, no mundo completamente morto nos seus delitos e pecados, em que a ausência da mansidão é algo mais natural. O que a gente vai esperar de um morto? Só morte. A gente deve esperar, assim, de quem tem vida, mais vida. Mas mesmo a gente que tem vida, às vezes vai ter crises, vai ter momentos, porque a gente está aqui, nesse mundo caído, que está contaminado pelo pecado. E, consequentemente, nós podemos errar, nós podemos falhar, mas temos que sempre buscar a retratação, o perdão de Deus diante de circunstâncias como essa. No caso de Moisés, a punição de Deus não adentrar a terra. Viu a terra de longe. Mas Moisés não perdeu a sua convicção em Deus, não perdeu a sua salvação por conta disso. Ele não perdeu principalmente o fato dessa honradez, porque Deus honra Moisés, inclusive não permitindo que o corpo dele fosse idolatrado pela influência e pela liderança que Moisés tinha diante de todo aquele povo. Deus ocultou o corpo de Moisés, para que Moisés não fosse objeto de idolatria. Então, Deus protegeu até depois da sua morte. Então, a nossa luta, o nosso desafio atrelado, mansidão com a questão
de bem-aventurança, olhando para a vida de Moisés, é exatamente mantermos a nossa confiança em Deus sempre, os nossos olhos fitos em Deus, né? Lutarmos para ser parecidos com Jesus, recebemos o Espírito Santo para termos a natureza de Cristo em nós. Contudo, precisamos lutar diariamente para que cada vez mais a natureza de Cristo apareça. Quando a natureza adâmica dá sua cara em nossos comportamentos, e reconhecemos isso através do Espírito Santo, aí reconhecemos que só vivemos a fé em Deus mediante o poder da sua graça que opera em nós. Então, quando nós, irmãos, lembra lá quando o Senhor nos ensina na sua palavra, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós fazemos qualquer coisa boa, não é porque a gente é bom. Não é porque a gente é bom. Qualquer coisa boa que você faz, não é porque você é bom. Qualquer coisa boa que a gente faz, sabe por quê? Que a graça de Deus agiu em nós. Aí a gente vai entender o que Paulo fala. Quando ele diz, a tua graça me é suficiente, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando nós entendemos que qualquer ato de bondade nossa, não é por conta da nossa força, não é por conta da nossa inteligência, não é por conta da nossa capacidade, não é por conta do nosso saber, mas é por conta da graça de Deus. E quando nós confiamos no poder e na evidência dessa graça, é essa graça que nos sustenta. A ponto do salmista dizer que a graça nos basta, né? A graça do Senhor nos basta. É pela graça que nós vivemos, é pela graça que nós vamos enfrentar esse mundo que está caído, é pela graça que nós vamos manifestar a bondade de Deus nesse mundo caído, e é pela graça que nós vamos evidenciar as bem-aventuranças. E no caso, voltando para a história de Jonas, que eu citei aqui, Jonas tinha que entender que era pela graça que ele foi tirado do ventre daquele peixe. E foi a graça, a mesma graça que o tirou daquele peixe, foi a graça que salvou aqueles ninivitas que eram perversos, que não sabiam fazer a distinção entre a mão direita e a mão esquerda. Então, irmãos, aqui a gente vai caminhando, e a minha expectativa é que você seja Macários, língua grega, bem-aventurado, bem-aventurado sendo manso. Com quem a gente aprende de mansidão? Com Jesus. Ele nos ensina, quando Ele reparte conosco do seu Espírito, quando Ele nos dá a sua palavra, que nos dirige a esse estilo de vida que glorifica o nome do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que a gente esteja aprendendo, né? Já vimos aqui bem rapidamente sobre a questão de sermos humildes de espírito, de sermos aqueles que choram porque seremos consolados, né? E de agora de sermos mansos, porque a herança que nós temos, o resultado disso é que nós vamos herdar a terra. E essa terra é o novo céu e a nova terra que a Bíblia assim nos ensina. Nós assim estaremos encerrando, agradecendo a Deus, portanto, por esse momento de louvor, de adoração, de reflexão na palavra do nosso Deus. Tá bom? Vamos orar e assim a gente encerra o nosso trabalho. Depois tem alguns avisos a passar aos irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento em que pudemos estudar a Tua palavra. Ó Deus, viver nela, na simplicidade, mas também na força das Escrituras, o quanto ela quer nos tratar e nos corrigir nesses dias, e quanto ela é atual, ó Deus, para tratar de cada um de nós, e em especial nesta noite, quando estudamos sobre mansidão. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mansos, como Jesus assim o foi. Ele, sendo Filho de Deus, nos chama, nos convida a irmos até Ele, que é manso e humilde de coração. Que nós aprendamos com Jesus, uma vez que Ele repartiu conosco do Seu Santo Espírito, e ajuda-nos, ó Pai Santo, a enfrentar nesse mundo presente as dificuldades que ora são tentações, ora são ciladas, ó Pai, que vêm sobre nós, e ora, ó Deus, são retaliações do inimigo para tentar, ó Deus, de alguma forma tirar-nos desse espírito de mansidão, dentro de casa, com a esposa, com filhos, ó Deus,
ó Deus, na comunhão familiar, bem como na relação, ó Deus, nas nossas comunidades também. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Dá-nos essa mansidão que vem do Senhor Jesus. Assim oramos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.